São 3h15. 23% das pessoas que receberam multa e recorreram conseguiram reverter a penalização, segundo o levantamento do Detran. De 788 pedidos de revisão registrados nas juntas administrativas de recursos de infrações, 182 foram acatados. Vamos conversar agora com a advogada especialista em direito de trânsito e membro do núcleo jurídico do Observatório Nacional de Segurança Viária, a doutora Roxane Ponzi. Doutora, muito obrigado pela gentileza, é um prazer tê-la aqui no Estúdio CBN. Uma boa tarde. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Stephanie, e a todos os ouvintes da Rádio CBN Campinas. É um prazer para mim estar aqui levando esse sotaque gaúcho, né, e para o pessoal de São Paulo. Então, fico muito feliz de poder conversar um pouquinho sobre esse assunto aí de vocês e essas estatísticas aí do Detran de São Paulo. Perfeito. Doutora, qual a avaliação que a gente pode fazer dessa análise, né, divulgada pelo Detran, né? A gente sempre teve um entendimento geral de que não adianta recorrer de multa, né? A gente não conhece pessoas que conseguiram, né, reverter alguma situação envolvendo a aplicação de multas, né? E surpreende que esse número seja aí 23%, né? Quase 1 a cada 4 pessoas que recorrem consegue reverter o recurso? Pois então, sabe que essas estatísticas, elas surpreendem a gente também, especialmente porque se nós analisarmos esses dados em comparação com outros estados da federação, ele se destaca, ele destoa. E eu, por exemplo, trazendo alguns dados daqui de Porto Alegre, do nosso órgão municipal, um levantamento dos últimos 14 anos, ou seja, desde 2007 que se faz esse levantamento, 10,5% das defesas são deferidas. E os recursos, que é aquela segunda fase, né, administrativa, os recursos, o percentual é menor ainda, é de 3,3%. Ou seja, 23% de deferimento é algo que realmente salta aos olhos. Eu acredito, Henrique, que essa estatística ela seja muito mais por conta do período, né? A forma como ela foi elaborada. Ali está na notícia, né? na informação do Detran, informa que é tão somente de julho e agosto e que não engloba outros tipos de infrações. Então, ele está fazendo uma análise ali, por exemplo, de infrações de cinto de segurança, telefone celular, manobra perigosa, ou seja, ele analisou um tipo específico, né? Uma espécie de infrações, por exemplo, tirou as infrações de embriaguez e recusa, né, desse percentual, e aí, portanto, chegou a esses dados. Agora, vamos partir do pressuposto, né, Henrique, que esses números sejam reais e que estejam de acordo com um período maior, tá? Que não seja específico ali de 2, 3 meses de avaliação. Imagine, né, agora tentando explicar de uma forma bem fácil para os ouvintes, imagine que que o Detran de São Paulo fosse uma montadora de veículos. Imagine que em cada 3, ou a cada 4, ou cada 5 veículos saísse com um problema precisando de um recall. Quando um recurso ele é deferido, significa que essa multa foi aplicada em desacordo com a legislação. Até porque meras desculpas desacompanhadas de prova, a tendência é que elas não sejam reconhecidas por conta da presunção de veracidade dos atos administrativos. Ou seja, quando o agente de trânsito diz que você estava, né, avançou o sinal vermelho, a prova, né, em contrário deve ser feita pelo condutor. Ou seja, o agente não precisa fazer a prova de que você ultrapassou, né, o sinal vermelho. Então, quando a gente está falando aqui de autuações, requisitos formais desses autos de infração, significa que nessa linha de montagem, né, dessa montadora, esses agentes de trânsito estão lavrando autos de infração de forma falha, de forma incorreta. Ou seja, requisitos formais não estão sendo obedecidos e, portanto, estão levando a eventuais deferimentos aí, tanto pela autoridade de trânsito ou pelas juntas administrativas. E quem sabe até, né, não sei se nessa estatística consta aí informações de deferimentos do próprio Conselho Estadual de Trânsito. Então, entendo, né, como uma profissional que atua nessa área há muitos anos,
E um percentual dessa magnitude nos chama muito a atenção, que talvez seja a hora, né, do Detran reciclar esses agentes de trânsito, porque eles não estão fazendo o trabalho deles de forma correta. Com essa argumentação, a gente pode entender que a tese de indústria da multa não existe, então, né? Assim, ó, a frase indústria da multa, ela já está totalmente desgastada, né? Não existe infração de trânsito se não houver infração. A verdade é que nós temos um Código de Trânsito em que ele tipifica muitas condutas. Então, é muito difícil uma pessoa não cometer uma única e simples infração de trânsito. Vou dar um exemplo. Imagina, o fato de estar segurando o celular, eu posso também enquadrar a pessoa por não estar com as mãos no volante ou por não estar dirigindo com atenção. Então, ou seja, um mesmo ato pode enquadrar em vários artigos de trânsito. Então, por isso, que quando veio aquele monte de infrações, as pessoas começavam a dizer assim, indústria da multa, indústria da multa. Agora, se nós analisarmos essa informação de indústria da multa sobre um outro viés, sobre o viés do tipo, para onde está indo o dinheiro dessas infrações? As infrações de trânsito, toda a arrecadação deve ser destinada para se evitar que se cometam novas infrações. Então, sob esse aspecto, até a gente pode cogitar a indústria da multa. Por quê? Porque nem sempre esses valores estão sendo investidos especialmente em educação de trânsito, para que esse condutor que hoje cometeu uma infração, amanhã repense o seu comportamento, ou então aquele que não cometeu infração jamais venha a cometer infração. Então é muito mais fácil a gente falar talvez numa indústria de infrações, de trânsito, que numa indústria de infratores, como digo, de trânsito, do que necessariamente uma indústria da multa. Ou seja, precisamos olhar para esses números, não com esse assim, agora isso aí é a prova de que não existe indústria da multa. A indústria da multa não existe, tá? Mas isso aqui é prova de que há uma ineficiência da administração pública no sentido de aplicar essas infrações, certo? Não sei se eu me fiz claro aqui. Sim, com certeza. Aqui em Campinas a gente tem alguns exemplos, doutora. A prefeitura aqui do município, ela cancelou 124 mil multas que foram aplicadas em apenas uma via aqui da cidade de João Boi do Lope e reembolsou aqueles motoristas que pagaram, São 9.500 pessoas que pagaram as multas e foram ressarcidos, correspondendo a R$1.100.000. Isso porque na pista ali havia dois limites de velocidades permitidos, de 50 passava para 60, as pessoas ali acabavam não entendendo a sinalização, foram multadas e agora foram ressarcidas, Também teve o caso do ex-secretário de transportes aqui da cidade, que aplicava multas a esmo, indo para casa, aplicava multa da pessoa que atrapalhava ali também o caminho dele para casa, e também essas multas foram todas canceladas. Então, exemplos a gente tem. Quando se fala em recurso, doutora, um dos grandes problemas em se recorrer, de uma aplicação de multa, quando a gente recebe uma notificação em casa, é a dificuldade que o motorista tem em comprovar o seu argumento, Às vezes fica na palavra dele contra a palavra do agente de trânsito, Como é que tem que proceder nessas situações? E isso é um grande problema. Talvez num futuro mais próximo, quem sabe, nós tenhamos uma flexibilização desse princípio. Porque a gente costuma dizer, a advocacia deve se dizer, que é uma prova diabólica, uma prova praticamente impossível de ser feita. Tem situações que você realmente não tem como comprovar, sei lá, o agente de trânsito identificou uma determinada placa, errou um dos numerais ou um dos números, casualmente pegou aquela informação e gerou um auto de infração e caiu para uma terceira pessoa que nem estava lá. Só que ela não estava num estacionamento que tem entrada e saída comprovada, ela estava em casa, ela não consegue fazer essa prova. Então, eu imagino que, naturalmente, com essa questão da tecnologia, aos poucos, nós podemos ter uma flexibilização dessa presunção de veracidade dos atos da administração, quando esse agente de trânsito começa a ter na palma da sua mão, por exemplo, uma câmera, Hoje tem smartphones com câmeras em que ele pode registrar, por exemplo, um estacionamento em local indevido. Ou seja, isso corrobora aquela autuação. E não podemos esquecer, Henrique, que a autuação de trânsito ela não deve existir por si só. Ela tem um caráter educativo, ou seja, é um desestímulo para aquela pessoa que cometeu uma infração
e que, né, ao ser multada e tenha que pagar e tenha pontos, né, registrados na sua carteira, que ela não cometa aquilo de novo. E aqui, especialmente, pensando de novo nesses dados que o Detran de São Paulo divulgou, muitas dessas infrações acabam sendo aplicadas sem a abordagem. E esse é um grande problema, porque a abordagem, ela é, como eu digo, o puxão de orelha do agente de trânsito. Se eu, Roxane, estou dirigindo, sei lá, avanço o sinal vermelho e o agente de trânsito aciona o apito e manda eu parar e ele diz assim, a senhora passou no sinal vermelho e tal, eu fico constrangida com aquela situação e a tendência da eficácia daquela multa assim, muito maior sobre mim do que eu receber em até 30 dias uma multa na minha casa e dizer, mas eu nunca passei o sinal vermelho porque eu estava no amarelo. Ou seja, a eficácia de uma abordagem é muito importante. E isso eu realmente não consigo mensurar isso no âmbito do Estado de São Paulo, mas no Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, isso é a exceção, quando deveria ser a regra. Está na lei que a regra é abordar, e aí eu não abordo. Por exemplo, os dados do Detran de São Paulo, ele diz que 2,4, né, de infrações de recusa e embriaguez foram deferidas, ou seja, enquanto as demais infrações, que foi 23%, né, comparativamente às da recusa e da embriaguez, foi de 2,4%, e a justificativa seria o quê? Porque tem abordagem, porque tem a prova, ou seja, tem o bafômetro, ou seja, mais uma demonstração de que a aplicação de multas de trânsito não pode olhar para um caráter estritamente, né, arrecadatório, não falando em indústria da multa, mas do ponto de vista, não adianta eu querer só punir a pessoa do ponto de vista pecuniário, eu tenho que também fazer isso de uma forma correta. Tu deste esse exemplo aí dessas infrações que foram anuladas por conta da sinalização equivocada, né? E isso é uma previsão do próprio Código de Trânsito. O artigo 90 diz que a pessoa não poderá ser autuada se houver falha na sinalização. Então, onde que está o erro? Na forma da autuação. A autuação tem um regramento que precisa seguir justamente para quê? Para que não haja abuso, para que essa autoridade de trânsito, aí que diz que multava de acordo com a sua, né? Como é que eu acordei hoje? Eu vou multar aqui conforme o seu interesse. Então, ela não pode multar dessa maneira, porque tem um regramento. Toda vez que não segue o regramento, a multa deve ser anulada. Então, significa que eu tenho que ensinar quem aplica as infrações a multar de acordo com o regramento, para que não haja deferimentos e a finalidade daquela autuação, que é apontar que o infrator que cometeu a infração não cometa novamente, a finalidade vai ser, ao final, atingida. Antes da gente encerrar aqui a nossa conversa, existem situações em que a aplicação de multas por sistemas mecânicos, como radares, podem ser contestadas? Sim, houve uma alteração no final de 2020 sobre, por exemplo, eu imagino que tu esteja se referindo à questão da velocidade, né, do excesso de velocidade, em que há uma exigência de que esses equipamentos, né, tenham as devidas aferições pelo Inmetro, que elas sejam verificadas, né, de tempos em tempos, que a sinalização da velocidade da via seja ostensiva ao longo, né, que o cidadão vai se aproximando do controlador eletrônico. Não necessariamente precisa dizer, aqui tem uma fiscalização de velocidade, mas tem que dizer de forma clara para o cidadão que ali a velocidade é X, é Y, é Z. Né? Caso contrário, essas infrações podem vir a ser derrubadas, como aconteceu aí, pelo jeito, nesse exemplo que vocês deram. Outro ponto, né? Eu não posso fazer a fiscalização de velocidade, por exemplo, com um radar móvel, né? Aquele portátil, eu não posso fazer esse tipo de fiscalização sem um levantamento técnico prévio, ou seja, eu não posso decidir, a Roxane acha, na frente da minha casa aqui o pessoal anda muito rápido, então eu vou chamar o meu amigo agente de trânsito e mandar ele fazer fiscalização aqui. Não pode. Eu tenho que ter uma justificativa, né? Por exemplo, é um local que tem muito acidente, que tem muito trânsito de pedestre, tem que haver uma preparação para fins de fiscalização. Então, quando você comenta esse ponto, multas por equipamento eletrônico não tem defesa, sim, ele tem defesa justamente quando o regramento para aplicação dessa penalidade não respeita a legislação prévia, né, existente, como, por exemplo,
esses critérios aí dessa, é a resolução 798 do CONTRAN, se não me engano. Perfeito, doutora Roxane Ponzi, muito obrigado pela gentileza, a gente agradece as informações. Sempre às ordens e é só chamar. Muito obrigado, são 3h30.